O livro de Romanos, lá no capítulo 5, o versículo 10, nos diz o seguinte, você pode acompanhar, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Perceba que um dia nós éramos inimigos, porque se nós quando éramos ou fomos inimigos, Deus olhando para nós, mesmo olhando o homem como inimigo, porque o inimigo, homem, se tornou inimigo de Deus. Mesmo ele olhando para esse inimigo, ele busca reconciliar, mediante a morte do seu filho, reconciliar esse homem que era seu inimigo. Agora que Deus, através da sua morte, reconciliou-nos com ele, seremos salvos pela sua vida. É a vida de Cristo, meu querido, que nos salva. Por isto, entendemos que a nossa salvação, a nossa vida, custou a vida de Cristo. Custou a sua morte. A morte de Cristo, ela estabeleceu uma ponte sobre o abismo que foi provocado pela transgressão. Então, esta ponte sobre o abismo custou a morte de Cristo. Custou a vida de Cristo. Então, quando nós olhamos para o texto de Paulo, entendemos que tanto a vida de Cristo, quanto a sua morte, também a sua ressurreição, são necessárias e contribuem para a nossa salvação. Não é possível eu e você, nós termos a salvação, a não ser pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo, mas também pela vida de Cristo. Perceba que Jesus desenvolveu uma vida pura, uma vida santa, uma vida cheia de amor. E por isto, para isto melhor, ele repousou inteiramente em Deus. Sim, Jesus, o Filho amado, repousou, confiou inteiramente no Pai. Essa vida preciosa que ele compartilha comigo e com você, a vida preciosa dele, ele compartilha como um dom com todos os pecadores que se arrependem. O caráter perfeito de Jesus Cristo é retratado como vestes festivais. O caráter perfeito de Cristo é comparado com um manto de justiça. Portanto, as suas vestes perfeitas, suas vestes de justiça, ela oferece uma cobertura para essa justiça imunda que é do homem. Sim, as vestes justas de Cristo cobrem os trapos de imundície do ser humano. Só assim, meus queridos, para alcançarmos a justificação, somente pela vida perfeita de Cristo, é que nós somos justificados. Nós temos um coração corrupto por natureza. A despeito dessa vida de corrupção, quando nós nos submetemos a Cristo, o nosso coração se une ao coração de Cristo. Nossa vontade passa a emergir da vontade de Cristo. A nossa mente se torna semelhante
a mente de Cristo. Os nossos pensamentos são levados cativos a Ele e assim passamos a viver a nossa vida semelhante à vida de Cristo. Percebeu? Somos cobertos, então, com o seu manto de justiça. E aí, quando nós passamos a vivermos semelhante a Cristo, quando o manto de justiça de Cristo nos cobre, Deus, então, contempla aquele que crê. Ele contempla o penitente pecador. Ele não vê a sua nudez, a sua deformidade do pecado. Sim, ele vê o seu manto de justiça que nos cobre. Ele vê o seu manto de justiça formado pela sua perfeita obediência à santa lei de Deus. Ele não vê o homem pecador, porque ele cobriu-nos com o seu manto de justiça, com a sua vida perfeita. E sabe, queridos, ninguém pode ser verdadeiramente justo se não estiver sob a proteção desse manto de justiça de Cristo. Ninguém pode ser perfeitamente justo se não estivermos cobertos pela vida perfeita de Cristo, porque não há vida perfeita em nós mesmos. Na parábola das vestes festivais de Mateus 22, verso 10, todos os convidados que chegavam para as festas recebiam uma veste para poder participar do banquete daquela festa. Mas adentrou ali um homem, uma pessoa que não quis pegar, ou usar, ou receber aquela veste para a festa. E quando ali os organizadores viram aquele homem sem uma veste festival, ele foi tirado para fora. Ele foi lançado fora daquele festival. Um dos requisitos era ter as vestes festivais. Ele não precisou de comprar as vestes. Ninguém que era convidado àquele banquete precisou de comprar, de gastar dinheiro. Era simplesmente aceitar as vestes festivais que eram oferecidas de graça. Aquele homem, ele aceitou o convite. Ele foi ao banquete. Mas o fato dele aceitar o convite, o fato dele ir até o banquete não era suficiente. Ele necessitava das vestes festivais para poder participar daquele banquete. Semelhantemente, meus queridos ouvintes, a mera crença na cruz de Cristo não é suficiente. O mero professar ser religioso não é suficiente. O ser batizado em uma igreja não é suficiente. O mero ter a Bíblia na mão e lê-la não é suficiente. Sabe, queridos, o mero professar ser cheio do Espírito Santo, o mero professar ser um pastor, um ancião, um líder, aquele que canta, que prega, que faz isto ou faz aquilo, não é suficiente. Para que possamos nos mostrar ou nos apresentar diante do Rei, meus queridos, nós necessitamos também de uma vida perfeita, mas através da vida perfeita de Cristo Jesus. Necessitamos da vida perfeita de Cristo em nós. Necessitamos do seu caráter de justiça em nós.
Percebeu? Eu e você podemos ir a Cristo como estamos, com o nosso caráter manchado, com as nossas roupas de justiça sujas, sim. Mas nós precisamos de aceitar que a justiça de Cristo nos cubra. Precisamos de deixar que a nossa justiça, que é como trapo de imundícia, seja tirada, lavada, na qualidade de pecadores que somos. Não apenas necessitamos que nossos pecados sejam cancelados, nós ainda carecemos que a nossa justiça seja restaurada. Porque muitos vão a Cristo, muitos se denominam amantes de Cristo, muitos se denominam fiéis a Jesus, mas a sua justiça não foi restaurada, porque não deixou ser restaurado pela justiça de Cristo. Como diz o profeta Isaías, muitos lançarão mão de Jesus Cristo, mas apenas querem ser chamados pelo nome dele, apenas queremos o teu nome. Há muitos professos cristãos que têm apenas o nome de Cristo. Apenas professam, mas não deixou-se ainda ser restaurados pela justiça de Cristo. É um cristão, é um crente, é um católico, é um espírita, é um professo cristão, mas a sua justiça não foi restaurada. Querido ouvinte, a nossa vida precisa mais do que uma libertação das cadeias do pecado. Necessitamos ser adotados junto à família do Rei Celestial. O ministério mediatório do ressurreto Salvador possui um duplo objetivo de perdoar e de vestir, ou seja, a aplicação de sua morte e a aplicação de sua vida à nossa própria vida. Se nós aceitamos a aplicação dos méritos de sua morte em nós, aceitamos a aplicação dos méritos da própria vida perfeita de Cristo em nós, assim nós poderemos estar em pé diante de Deus, coberto pela justiça de Cristo, restaurado a nossa justiça. Só assim poderemos estar em pé no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Portanto, lá no Calvário, quando Jesus expressou, está consumado, assim, assinalou o término de sua vida perfeita, do seu sacrifício perfeito. Está consumado. Jesus estava dizendo, eu ofereci minha vida perfeita a vocês. Eu estou acreditando a minha vida perfeita a vocês. Eu estou dando a minha vida perfeita a vocês. Eu estou oferecendo o meu sacrifício perfeito a vocês. E eu e você, meu amado ouvinte, carecemos de ambos. Da vida perfeita de Cristo, mas também do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Não basta apenas sermos chamados pelo nome Cristo, de cristão. Não basta. Jesus, sabe, viveu aqui nessa terra, ele viveu uma vida perfeita. E a vida terrestre de Cristo oferece à humanidade um modelo perfeito de como viver
Vamos olhar para a vida perfeita de Cristo. Pedro, ele recomenda-nos o exemplo perfeito de Cristo. Ele nos recomenda. Veja em 1 Pedro 2, verso 21 a 23. Eu quero ler com você. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente. Percebeu como era a vida de Cristo? Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava tudo àquele que julga corretamente. Ah, meus queridos, Pedro está dizendo, nós temos um exemplo. O exemplo, meu querido, não sou eu, não é o Daniel, que está falando com você nesta manhã. O nosso exemplo não é o pastor A ou B. O nosso exemplo não é o ancião, não é o diácono da igreja, não é os líderes religiosos. Pedro está dizendo, o nosso exemplo é Jesus. E Pedro está dizendo aqui, olha, em outros textos ele diz, olha, nós vivemos com ele, nós vimos ele, nós abraçamos o verbo da vida, nós somos testemunhas oculares. A vida de Jesus foi perfeita. Portanto, ele que foi feito à nossa semelhança, quando assumiu a forma humana, ele foi submetido a todos os pontos de tentação aos quais nós somos submetidos. Ele demonstrou que aqueles que se submetem ao seu poder não necessitam de viver chafurdado no pecado. Aqueles que se submetem a Jesus não precisam de viver uma vida corriqueira de pecado. Porque a vida perfeita de Cristo, o exemplo perfeito de Cristo, provê certeza de que podemos viver vitoriosamente. E Paulo, ele testifica dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meus queridos, por que vivemos tão depravados no pecado? Por que vivemos tão chafurdados no pecado? Por que gostamos tanto do pecado? Porque o ser humano tem essa vontade de desviar-se de Deus, de ficar longe de Deus. Pecado, irmãos, amigos, ouvintes, é viver longe de Deus. É viver desviados dos caminhos de Deus. É se afastar de Deus. Deus proveu em sua vida perfeita um modelo de que nós podemos viver vitoriosos. Ele foi tentado à nossa semelhança em tudo, mas não pecou. Sabe, queridos, se vivermos uma vida de relapso, de pecados absurdos em nossas vidas, mesmo como cristãos, mesmo como professos. Sabe, se vivemos assim, é porque ainda não bebemos da água da vida. Temos o nome de cristão, fomos batizados, vamos à igreja, cumprimos os
requisitos orientados pela igreja, mas ainda estamos longe de deixar Jesus cobrir-nos com a sua veste de justiça. Queremos viver a nossa justiça. Queremos viver o nosso eu, o nosso egocentrismo. Queremos viver o nosso orgulho. Eu sou melhor, eu posso mais, eu sei mais, eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu faço isso, eu guardo os mandamentos, eu professo. Justiça própria. Isaías, ou melhor, Apocalipse diz, não sabeis vós que vocês são mornos? Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Professar não vale nada. E Paulo, indo mais adiante, falando da vida perfeita de Cristo, do sacrifício perfeito de Cristo, Paulo fala da ressurreição de Cristo também. E ele diz que se a ressurreição de Cristo não aconteceu, se Cristo não ressuscitou, então essa fé que você vive é vã. A fé que você professa é vã. E ainda permaneceis dos vossos pecados. Jesus, meus amados, ele ressuscitou. Ele ressuscitou fisicamente. Ele ressuscitou. Ele ascendeu ao céu na qualidade de Deus homem. Ele iniciou a sua obra intercessória como nosso mediador à direita de Deus Pai. Sim, meus queridos, ele ressuscitou. Ele continua mediando. Ele continua ouvindo você. Ele continua disposto a oferecer o seu sangue. O seu sangue ainda continua a nos perdoar. Ele continua oferecendo a sua vida perfeita a mim e a você. Ele continua ainda oferecendo o seu sacrifício perfeito a mim e a você. Ele está lá no santuário celestial intercedendo por você. O seu ministério ainda não terminou? Não, ele continua amando a mim e a você. Então, a ressurreição de Cristo providenciou para a cruz um significado que os discípulos, em sua restrita visão, não conseguiam vislumbrar até aquela sexta-feira fatídica da crucifixão. Até ali os discípulos não entendiam nada. Por que tudo isso está acontecendo? Mas na manhã da ressurreição, ou amanhã da ressurreição, transformou aqueles homens numa força poderosa que o mundo não eram dignos deles. A manhã da ressurreição transformou aqueles homens em poderosos filhos de Deus. A manhã da ressurreição transformou o curso da história deste mundo. Sim, meus queridos, ninguém seria perseguido por uma mentira. Ninguém iria à morte por uma mentira. Ninguém se entregaria a tanto escárnio, açoite, sofrimento como sofreram os discípulos por uma mentira. Portanto, a ressurreição de Jesus não é mentira, ele ressuscitou. E os discípulos, então, se tornaram, pelo poder do Espírito Santo, aquela força poderosa que foi possível de mudar o curso deste mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a ressurreição de Jesus jamais pode ser separada da crucifixão.
tanto a crucifixão como a ressurreição se torna um ponto central da missão de Jesus, salvar o homem. E assim, aqueles discípulos saíram a proclamar o Cristo crucificado, mas também o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. Aquele que triunfou sobre as forças do mal, aquele que triunfou sobre a morte, aquele que triunfou sobre o inimigo Satanás. É nesse ponto, meus queridos, que reside melhor, o poder da mensagem apostólica. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou, subiu ao céu, está entronizado, intercede por nós. Ele não parou com o seu ministério, continua ainda olhando para você, continua amando a você. Cristo ressuscitou, esta é a grande verdade. Queira você aceite, queira não. E essa mensagem se tornou tão poderosa que abalou os alicerces dos poderes do mundo de então. Não houve como esconder a ressurreição de Jesus. Não houve como esconder o perfeito sacrifício de Cristo. A ressurreição de Cristo, escreveu Philip Schaff, é enfatizado ou é enfaticamente uma questão teste, da qual depende a genuidade ou a falsidade da religião cristã. Portanto, ouça o que diz a pena inspirada, ele ressuscitou. Então, a ressurreição é uma questão teste, segundo Philip Schaff, que depende a genuidade ou a falsidade da religião cristã. Ela é ou o maior milagre ou o maior engano já registrado pela história humana. E quando nós olhamos para a vida que os apóstolos, que a igreja primitiva viveu, percebemos que a ressurreição é a maior verdade, porque eles não dariam as suas vidas por uma mentira. Todos os discípulos, exceto João, tiveram a sua vida martirizada, foram mártires. E diz mais, Wilbur Smith, ele comenta, a ressurreição de Cristo é a própria cidadela da fé cristã. Esta é a doutrina que subverteu o mundo do primeiro século, que ergueu o cristianismo acima do judaísmo e acima das religiões pagãs do mundo mediterrâneo. Foi a ressurreição de Jesus. Assim sendo, dela depende praticamente tudo aquilo que é vital e singular no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Louvado seja Deus porque Jesus ressuscitou. Mas para que ele ressuscitasse, ele morreu. Para que ele morresse, ele viveu uma vida perfeita. Ele viveu uma vida perfeita. Ele se entregou ao Pai. Ele morreu. Ele ressuscitou. Sim, Jesus age ou atua no seu ministério ainda hoje. E o ministério de Cristo acha-se enraizado em sua morte, em sua ressurreição. Os sinais dos cravos continuam na mão do amado Filho de Deus. Lá na eternidade, eu e você, um dia poderemos olhar para Jesus e perguntar: que sinais são estes em tuas mãos? E a resposta será: são os sinais do qual fui ferido em casa de amigos meus. Sim, ele foi ferido por mim e por você. Mas ele ressuscitou.
Embora o sacrifício expiatório de Cristo fosse e é suficiente, é completo, sem a ressurreição, não poderíamos ter certeza de que Cristo havia concluído vitoriosamente a sua missão aqui nessa terra. Ele podia ter vivido uma vida perfeita, podia ter feito um sacrifício perfeito como ele fez, mas se ele não ressuscitasse, ele estaria como os outros ditos deuses, estar lá na sepultura, ter uma sepultura para a qual as pessoas poderiam fazer ali procissões, ir até lá. Aqui está a sepultura de Jesus, olha lá, as ossadas dele estão aí, mas não, ele ressuscitou. Mas ele teve uma vida perfeita, ele ofereceu um sacrifício perfeito, e a ressurreição dele foi perfeita também. E assim nós podemos ter a certeza de que ele concluiu a sua missão aqui nessa terra de uma forma brilhante, vitoriosa, não para si. Todo o ministério de Cristo, toda a vida perfeita de Cristo, todo o sacrifício perfeito de Cristo, a sua ressurreição foi por mim, foi por você, não foi por ele, não foi para glorificar-se a si mesmo, não foi para exaltar a si mesmo. Tudo isto, meu amado ouvinte, foi por mim e por você. Foi por mim e por você. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e isso confirma a realidade da vida após a sepultura e demonstra a confiabilidade das promessas de vida eterna em Jesus Cristo. A sepultura dele está vazia. Ele está no céu, intercedendo por mim e por você. Ficarei alheio ao seu grande amor, porque ele nos amou tanto, a ponto de dar a sua vida. Ficaremos alheio a tudo isso? Ficaremos ouvidos moucos com respeito a todo o sacrifício? Não vamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que sejamos revestidos da justiça perfeita de Cristo? Não vamos nos colocar à disposição dos méritos intercessórios de Jesus Cristo em nossa vida? O que precisamos mais? O que você quer mais que Deus faça por você? O que você espera mais de Deus? Se tudo já foi colocado à nossa disposição. Que possamos refletir e que possamos ser abençoados pela morte perfeita, vida perfeita, morte perfeita e ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos ama e quer, através da sua vida perfeita, completar em nós, cobrir-nos com a sua justiça perfeita. Portanto, que o teu Santo Espírito atue em nós para que possamos aceitar a tua vontade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.